Antes de eu abrir para os participantes aqui, eu vou fazer um agradecimento para a Leila Galvão, que mais uma vez ela faz uma participação importante aqui, e que ela questiona a questão da licenciatura e do bacharelado, que é um questionamento muito atual hoje, né? Olá, professor. Não sei se a pergunta é pertinente para o momento. Se puder responder, agradeço. Uma vez que percebi que você falou no começo da palestra bacharéis e graduados, que seria a licenciatura, né? Quando fala-se profissionais de educação física na saúde, cabe somente a graduação em bacharel, e como fica o profissional licenciado que teve a sua grade curricular disciplinas referentes à saúde, estágios em academias ou área da saúde, e que também se especializou em fisiologia do exercício, por exemplo, entre outras pós-graduações específicas da saúde. Não poderá atuar na área da saúde? Gostaria de saber a sua opinião. Desde já, obrigado e parabéns pela palestra. Leila Januária, Leila, eu acredito que seja de Januária, Minas Gerais. Bom, Leila, na realidade, né, todos os presentes aqui, não é a minha opinião a respeito disso. Uma coisa é a lei, que estabelece que eu tenho licenciado e que tenho bacharel, e no caso, né, a professora Iguatemi, no primeiro dia aqui no domingo, estabeleceu não, né, por lei é o graduado. Então nós temos o licenciado em Educação Física e o graduado em Educação Física. E com a palestra de hoje de manhã, né, do professor Emerson e da professora Ana Cláudia, e eu como coordenador, né, do curso de bacharelado em Educação Física da Federal de São Carlos, me convenci de que são entradas completamente distintas, porque a universidade está querendo fazer uma entrada única e as duas possibilidades de formação. E isso é incompatível com a própria formação específica do licenciado, que ele tem a necessidade de ter uma formação para atuar na educação básica, e a necessidade específica do bacharel, ou, mais adequadamente falando, do graduado em Educação Física, dadas as competências que lhe cabem. Então, não é questão de opinião própria, mas é questão de lei e da especificidade requerida que a sociedade precisa para profissionais que atuam com competência, lisura, dentro da educação básica, que está precisando de fortalecimento, sem dúvida nenhuma, a educação física no ensino médio e fundamental, e o bacharel, ou graduado, melhor dizendo, de educação física, nosso profissional fora da escola, ou como alguns falam, no ensino não formal, dentro da academia, clubes, etc. Então, essa especificidade de intervenção é baseada na formação, na graduação, no curso de graduação. Mesmo que você faça uma especialização, não necessariamente aquilo vai lhe dar ou vai te tornar apto, né, a poder atuar numa atividade ou num campo de trabalho ou outro. Reforçando, o que permite a habilitação é a graduação, né? Isso é uma questão importante da gente destacar. Eu queria só complementar a resposta do professor José Marques, na questão de que há uma confusão em vários estados, como se essa questão do registro profissional habilitando para determinado campo de atuação fosse uma opção do CREF ou do sistema CONFEF-CREFS. E isso não é verdade. O CONFEF é um órgão que é legalista, ele segue as determinações legais, né? Então, hoje, o que é determinado pelas diretrizes é que são duas formações diferenciadas. Então, quem tiver interesse, que está cursando faculdade, tiver interesse de atuar na saúde, ele vai precisar do título de bacharel e não de licenciado, que não habilita para atuar fora da escola. Da mesma forma, se o bacharel quiser trabalhar no ensino formal, tem que necessariamente fazer o curso de licenciatura. E isso não é uma opção de cada CREF nem do sistema. Isso é determinações legais estabelecidas pelo MEC e que nós somos obrigados a cumprir.
Mais algum questionamento? Professor Marino Tessari. Também cumprimentar o Marcos, né, pela brilhante palestra e as outras oportunidades que a gente esteve junto também, sempre foi muito aprofundou, colocou a maneira dele, de uma maneira diferente de observação da visão, né? Vai vir falar da grade em cima, falar das consequências do que acontece no processo todo. Na realidade, eu sempre coloco nas reuniões, quando nós participamos de reuniões com outras profissões, eu acredito que a educação física, muitas vezes, ela cria um reducionismo. Que quando chega lá, vou fazer uma aulinha, nós colocamos as coisas de uma maneira pejorativa contra nós mesmos. Por exemplo, se você perguntar assim, fazer farmácia, é um curso que exige horário integral. Já a educação física, eu acho que não. Na verdade, tudo tem que ser valorizado. Eu penso que o próprio Ministério da Educação, quando admitiu um curso, antigamente quem se formou mais antigo da velha guarda, era 3 anos, as licenciaturas em geral eram 3 anos. Conseguimos passar para 4 em 88, 87, 88, a partir da resolução 03, 87, do parecer 215. Infelizmente, voltou para 3 anos de novo. Isso ninguém tem quem me convença. Se chegar lá um médico há 5 anos, fisioterapia há 5 anos, farmácia há 5 anos, quem compara um curso de 3 com de 5, esse aí é um curso que denova valor, vai ganhar menos, a própria prefeitura vai ver assim, o Estado vai ver assim. Então, eu penso que nós precisamos se valorizar. O profissional de educação física tem tanto valor quanto as demais profissões da área da saúde, como advogado, contabilista, enfim, todas as profissões regulamentadas, e nós precisamos trabalhar nessa maneira aí. Exigir que o nosso salário seja igual aos demais, mas para isso, nós temos que ter as competências, realmente, como ele coloca muito bem, o Marcos colocou muito bem aqui. Não é apenas ir na aula lá. Ir na aula é o mínimo que o aluno faz. Ele tem que conhecer o que está acontecendo. Eu consulto frequentemente os acadêmicos, às vezes os professores de curso, de graduação, e muita gente vê que eles não têm conhecimento, eles não sabem nem os direitos e os deveres. Por isso que o CONFEF estabeleceu o Guia de Conduta do Estudante de Educação Física, que é saber os princípios fundamentais da profissão, saber os direitos e deveres dessa profissão, e lutar para que realmente o profissional de educação física seja visto com as demais profissões, como qualquer outro profissional de nível superior. Mas isso só vai ser possível se nós realmente continuarmos lutando para que isso aconteça. Então, o nosso registro era apenas um comentário, no sentido que a gente tem que qualificar cada vez mais. Nós temos que nos valorizar. Não vai ser o arquiteto, o engenheiro, o advogado que vai dizer que nós somos importantes e somos valorizados. Nós precisamos, cada um de nós, fazer a sua função bem feita, com qualidade, pensando no ideal. Se os outros não fazem, nós vamos ficar se comparando com os negativos, vamos comparar com os que fazem bem feito, que são positivos, que realmente são nos orgulhos da nossa profissão. Tipo, eu não sei se um dia o Rodrigo imaginou que ele podia estar trabalhando numa área dessa. Acho que foi uma coisa que aconteceu, ele se dedicou, estudou e chegou onde está hoje por dedicação própria, por oportunidade que ele teve na vida. Muitos têm a oportunidade e não aproveitam. Eu sempre comento que nas universidades, principalmente nas públicas, muitas vezes o aluno não dá o devido valor. Ele consegue ser selecionado no vestibular e depois que ele está lá, ele acaba não valorizando como deveria ser, enquanto que aqueles que estudam na universidade privada pagam, às vezes, mensalidade alta também, e também vão só na aula para ter o título. Muitos não valorizam também a sua vaga. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar tanto o Marcelo como o Marcos, né, e deixar aqui o nosso incentivo para todos que estão aqui, que estão nos acompanhando, que nós precisamos se comparar com os melhores, não com os piores. Algum questionamento? Professor Gobi, por favor. Sebastião Gobi, da Unesp Rio Claro. Não o conheci, né? Moramos tão longe, né, mãe? 70 quilômetros de distância. Mas conhecendo toda a formação da UFSCar, eu vejo assim a sua fala em relação à regulamentação da profissão, o crescimento profissional, muito bem-vindo. Parabéns. Não é fácil. Corajoso. Você é corajoso. Parabéns pela sua fala. E não sei se ela se enquadra muito bem na pergunta aqui. A minha pergunta se enquadra no tema da sua palestra. Mas o conhecimento, o desenvolvimento de competências e habilidades na área de atenção à saúde
pelo graduando em educação física, seria mais uma coisa do tipo, eu vou pôr futebol ou não, vou pôr skate ou não, vou pôr tênis ou não. Como é que você vê essa situação? É uma especialidade? Ela se deve ao curso de especialização? O curso de bacharelado dará conta disso? Não dará conta disso? Como é que é a sua expectativa em relação a esse aspecto de formação? Bom, obrigado pelas questões. Acabei encontrando ele aqui longe, né, quilômetros, por conta do convite à vaga do saudoso professor Nelson Prudêncio, do qual sou membro da banca, né? Infelizmente não pude contar com a tua presença lá, eu agradeço. Mas, enfim, com relação a essa questão, é uma opinião minha própria, né? Eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Eu vejo muito assim que, trabalhando em saúde, com uma pessoa que tem uma doença crônica não transmissível, tecnicamente falando, né? A gente lida com a saúde dessas pessoas e não com a doença, se ela é obesa, se ela tem uma disfunção plurimetabólica, não é esse foco. Então, a gente não tem um vício da área da saúde, né, do pessoal lá da medicina, aquela coisa, né, centrada na doença. Então, a gente veio para quebrar um paradigma. Eu acho que para quebrar paradigma não são as disciplinas que vão fazer a gente fazer isso. São as atitudes, é a parte comportamental. E eu acho que isso, eu até tirei da palestra, porque eu sabia que eu ia falar muito, são de valores, que estão lá no SUS, né, de equidade, de uma série de coisas, mas que são valores que norteiam a nossa ação profissional e que tem que nortear a nossa ação enquanto docente. Então, acho que a nossa postura enquanto docente, nós somos um espelho do profissional que a gente deseja formar daquele nosso aluno, sem qualquer demagogia. Então, se eu não tiver uma postura de equidade, de justiça, de excelência, fazendo o que me é de competência, eu vou estar na profissão errada. Se eu estiver na profissão certa e, obviamente, eu amo o que eu faço, eu sempre comparo que a nossa ação na educação física, ou como docência, ou seja lá o que for, não pode ser, o fim, a aposentadoria. Porque eu não vejo nenhum ator, né, sempre faço essa analogia, não vejo nenhum ator, opa, me aposentei hoje, com 50 anos de idade, ele se aposentou, não vai mais atuar, não vai subir em palco, imagina, ele vai querer atuar, se ele viver 110 anos, ele vai atuar com 110 anos, porque faz parte da vida dele isso. Então, eu vejo nesse sentido. Então, independentemente de conteúdo, independentemente das necessidades que se façam, porque são inúmeras e específicas, eu posso ter, quando eu estava em Juiz de Fora, eu tinha unidade de saúde da família separadas por um riozinho, em linha reta, não tinha 200 metros. Só que em linha, né, indo de carro, dava 3, 4 quilômetros, só por acidente geográfico. E eram comunidades completamente diferentes, uma muito bem urbanizada, a outra nem asfalto, não tinha tratamento de esgoto, nada, e uma via a outra. E a mesma unidade de saúde da família, onde tinham, supostamente, a mesma equipe, né, médico, enfermeiro. Então, tem especificidades. Como abarcar isso dentro da universidade, eu vejo que é humanamente impossível. Então, alguns valores, eu tenho que referendá-los. Eu tenho que tratar o meu aluno enquanto pessoa, porque ele vai lidar com obeso, com hipertenso, com diabético, seja lá o que for, doente renal crônico, ele tem que enxergar aquela pessoa enquanto pessoa. Porque, do contrário, ele vai repetir de novo. Ele abre o manual, hoje a senhora vai, pelo meu controle aqui, o nosso controle, a senhora tem que caminhar hoje 2.400 metros, a velocidade tal, escala de Borg tal, e eu nem prestei atenção se ela não queria caminhar, às vezes ela queria conversar, desabafar. E às vezes isso é que tem que ser feito. Às vezes é muito melhor para a saúde dela um desabafo, um ombro amigo, do que eu pegar o manual e falar, não, estou registrando aqui. Então, a gente tem que ter sensibilidade. Sensibilidade faz parte de valores do ser humano. Então, é uma quebra de paradigma mesmo, né? Porque senão a gente fica produzindo artigo científico, fazendo alta produtividade, competência na parte de divulgação de conhecimento científico, mas esquece o lado humano, né? E a internet põe uma velocidade assustadora na nossa vida, e onde a gente vai parar? Então, a gente tem que olhar para esse outro lado. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado pela oportunidade.
O Marcos, eu acho que uma provocaçãozinha, já vou passar a palavra para ele. Acho que você podia falar um pouco, ele falou em especialização, em pós-graduação. Você podia falar um pouco da experiência nossa, do Rodrigo, da Mike, de você, que o Confef está tendo hoje nas câmaras técnicas, para abordar um pouco essa questão do segundo passo, além da graduação. Existe hoje, né, uma possibilidade, né, de formação continuada, eu vejo, que é o profissional, ao sair, né, da sua graduação, o bacharel, evidentemente, de estar fazendo a residência. Então, tem a especialização, que vários em esporte, condicionamento físico, personal, tem N aí possibilidades de cursos de especialização, mas existe também a residência multiprofissional, que é regida dentro do MEC, vinculado ao Ministério da Saúde, e que tem legislação própria. Se vocês forem lá em vez do www, tira o www, põe lá http://CNRMS, que é a sigla de Comissão Nacional Residência Multiprofissional em Saúde.gov.br, tá? Não tem um www. Está lá toda a parte de lei, de portarias, resoluções, falando de como é esse trabalho enquanto residente. Para atuar em equipes multiprofissionais em unidades de saúde da família pelo país inteiro. O que eu estou fazendo dentro de uma Câmara Técnica que é específica de saúde coletiva, família, comunidade e atenção básica à saúde. Rodrigo, qual é a sua Câmara Técnica que você... Funcional. Saúde funcional e a Maica saúde mental. Saúde funcional e a Maica saúde mental. Tem outras duas câmaras técnicas que a gente não tem afinidade, né, com a intervenção profissional, mas nós representamos o Confef dentro das câmaras técnicas, que funciona como uma câmara de assessoria da própria Comissão Nacional de Residência Multiprofissional para avaliar os projetos ou os trabalhos submetidos ao Ministério para que funcionem as residências. E é onde o profissional de educação física, dependendo do perfil, é chamado a compor essa equipe. Então, o nosso trabalho dentro das câmaras técnicas é fomentar a própria Comissão Nacional do que a gente precisa para atuar dentro das residências, porque dependendo do que o projeto estabeleceu como ação para o profissional de educação física, não necessariamente é o adequado. Então, a nossa interação ali, a nossa intervenção ali é para verificar se está condizente com a nossa prática profissional, dentro da legalidade, como é que o nosso profissional de educação física pode estar atuando nessas três principais áreas aí, enquanto profissional dentro de uma equipe multiprofissional em saúde. Boa tarde, eu sou o professor Edson Leite, sou delegado adjunto da FIEP em Roraima e sou conselheiro do CREF 8. Bom, eu gostaria de levantar aqui duas questões, uma sobre formação e outra sobre intervenção profissional. A primeira sobre a formação, eu gostaria de saber a opinião dos professores sobre a formação de bacharéis em cursos à distância. De que forma o sistema Confef-CREFES está observando esse tipo de formação à distância, tanto para bacharéis quanto para licenciados, que aí nós temos o PAFOR, que é um programa do MEC para oferecer a segunda licenciatura, entre elas a licenciatura em Educação Física, e também as universidades particulares que estão oferecendo o bacharel à distância. A segunda questão é sobre a intervenção na área da saúde por parte do licenciado, no sentido em que, no contexto em que o licenciado está inserido, que é a escola, ele vai se deparar com alunos que, apesar de serem crianças ou adolescentes, eles podem apresentar problemas crônicos de saúde, né? Você vai ter alunos que vão ter problemas renais, vai ter alunos com hipertensão, diabetes, e do mesmo modo na área dos esportes. Às vezes você tem um profissional licenciado que está na escola e ele treina a equipe de futsal da escola. No entanto, ele não pode desempenhar essa mesma função sendo fora da escola. E aí, de que forma esse debate se dá nesse tipo de atuação do licenciado, que muitas vezes se confunde com o do bacharel? Edson, né? Bom, com relação ao curso de educação à distância, né, com relação ao reconhecimento do conselho, eu deixo para o
o Marcelo colocar, mas eu participei em cursos, né, são duas questões numa só, em cursos de educação à distância, de EAD. Né? Eu sempre fui reticente, falei, gente, educação à distância? Então eu tinha um preconceito enorme por conta disso. E acabei sendo um dos tutores de educação à distância e ensinando biomecânica. Estou dando esse exemplo para contextualizar, porque existem cursos à distância de enfermagem, de arquitetura, de engenharia e de educação física. Tá? Não sei dizer onde, mas eu sei que existe. Então, dei curso de biomecânica. Falei, gente, como é que eu vou falar de biomecânica? Que era um curso de especialização de educação física adaptada, onde a minha biomecânica era aplicada ao paradesporto, onde eu tinha que ligar uma série de coisas para manipulação de cadeira de rodas, por exemplo, e aquilo lá está cheio de mecânica. Leis de Newton. Primeira lei, segunda lei, lei da inércia, F é igual a ME, uma série de coisas. Eu falei, gente, a distância, se pessoalmente é uma complicação ensinar isso. Eu me surpreendi, porque eu estava com 10 polos, isso em Minas Gerais, né, tá, quando estava em Juiz de Fora. Então, tinham 10 polos, acho que 8 eram em Minas e outros 2 fora do estado de Minas Gerais. Cada um dos 10 polos, 50 alunos, totalizando 500 alunos ouvindo a minha fala durante o período, né, porque tem toda uma regra. O curso de EAD no país ele não é solto. O MEC ele tem uns critérios. Você produz material didático, eu cedo os direitos autorais daquilo que eu escrevo ao MEC e ele divulga. Então, a pessoa que está lá no polo tem um profissional ali orientando com biblioteca, sistema de internet, computador. A pessoa não fica sozinha em casa, não. Ela tem um local chamado polo, onde tem todos os recursos para tal. Ah, mas vou dar aula de natação teórica à distância? Não. Tem provavelmente não, com certeza uma piscina. Em algum lugar tem. Porque foi alguém do MEC visitar para verificar se aquele polo tem todos os requisitos para ser um polo de educação à distância. Então, eu quebrei esse novo paradigma e acabei ensinando a física básica para entender como é que se dava o controle de cadeira de rodas, para dança em cadeira de rodas, que era um dos focos ali. Eu me surpreendi com as respostas. O que vinha de vídeos demonstrativos sobre a lei de ação e reação, terceira lei de Newton. Fantástico. Eu falei, gente, que didática impressionante. Então, os 500 alunos à distância possibilitaram o quê? Uma conectividade tal que facilitou o meu papel. Então, passei a ser um tutor mais facilitador. Eu lançava o problema e esse problema era resolvido. Eram 500 cabeças pensando, bastava um dar uma respostazinha, alguém podia concordar ou não concordar, e isso fazia ter uma produtividade. A avaliação à distância é extremamente rigorosa. Se você perdeu o tempo e perdeu o prazo, é diferente do presencial, né? Que um olhinho para você de gato de botas, né? Como no filme, você acaba se compadecendo e dá uma chance para o aluno, fora das regras da universidade. Ah, tudo bem, pode entregar o trabalho atrasado. EAD não tem isso, não. Tem prazo e você tem que cumprir rigorosamente. Muitos dizem que é extremamente muito mais difícil do que o presencial. Então, com relação a isso, eu não vejo problema algum em ser à distância. Tem mestrado à distância, doutorado à distância. De novo, depende de você e da instituição que assina, que dá chancela daquele curso, evidentemente. Como tudo na nossa vida profissional é isso. Com relação à intervenção, eu acho sim que o professor de educação física na escola, se ele fez especialização, né, como foi bem colocado aqui pela Leila anteriormente, né, poxa, sou licenciada, fiz especialização em fisiologia, em nutrição, aplicada, sei lá, obesidade, seja lá, for ótimo. Se ele conseguir identificar dentro da escola deficiências de postura ou má postura do aluno, ele vai intervir dentro da escola, sem dúvida nenhuma. Não pode, é fora da escola, por questões legais, simplesmente isso. Mas eu posso induzir algumas ferramentas da merenda saudável, por exemplo. Que tipo de alimento seria condizente com o aluno na faixa etária para melhorar o aprendizado, a saúde, etc. Obviamente, com um profissional envolvido nisso para poder verificar a execução, né, desse tipo de coisa, da merenda saudável. E outras coisas mais pertinentes à área da saúde, sem dúvida nenhuma.
Edson, nessa questão da atuação do profissional de educação física na escola, eu particularmente eu tenho defendido que ele, mesmo fazendo um curso de licenciatura, né, para atuar especificamente na escola, ele tem que ter conhecimentos profundos na área da saúde. Eu acho essa dissociação do conhecimento, eu acho isso perigosa, eu me desculpe o pessoal da educação física escolar, porque não é a minha área, mas eu tenho a impressão que se a gente não se apegar nessa questão da saúde, a gente não consegue, inclusive, justificar essa reivindicação nossa de 2, 3 aulas por semana de educação física. Eu acho que para fortalecer a educação física na escola, eu acho que a gente tem que dar um destaque na formação na área da saúde. Até eu falei na minha palestra, na resposta às minhas palestras, esse erro de não se verificar a aptidão física na escola. Com a saída do exame médico obrigatório, o grande profissional da saúde na escola é o profissional de educação física. E numa situação muito privilegiada. Você falou algumas doenças crônicas, né? Mas a questão da prevenção na escola é muito importante. E nenhum profissional da escola tem uma situação tão privilegiada quanto o profissional de educação física para identificar sinais, sintomas, né? E para fazer essa prevenção. Então, eu entendo que o licenciado deve ter na sua formação conhecimentos na área da saúde. Tá? Essa questão da licenciatura à distância, isso aí, o MEC, ele autorizou para todas as licenciaturas. Todas. E a educação física não pode ter um tratamento diferenciado. Foi questionado ao MEC pelo CONFEF e a resposta é as licenciaturas são permitidas à distância. Os cursos à distância em bacharelado tem uma posição do Conselho Federal de Educação Física contrária. Né? Concordo com a posição do professor José Marques, de que talvez seja um processo inevitável isso. Né? Até em função da evolução dos sistemas, talvez seja. Mas, atualmente, o Conselho Federal se manifestou contrário e a gente está esperando a posição do MEC a respeito de vários cursos que ofereceram o curso de bacharelado, né, que, mesmo tendo a posição clara do Conselho Federal contrária a essa modalidade de ensino para o curso de bacharelado. Para a licenciatura, isso está autorizado, não tem um tratamento diferenciado para a educação física, não. Bom, algum outro questionamento? Então, eu vou passar a palavra para as considerações finais do professor Dr. José Marques Novo Júnior, agradecer pela brilhante explanação e vou convidar para fazer a entrega do certificado a conselheira Janine, que está aqui nos prestigiando, e passo a palavra então para o Dr. José Marques para as considerações finais. Só para brincar um pouquinho, eu mostro um tapete vermelho, né, um sujeito perto de um certo avião, de uma certa companhia nos slides, e ninguém nunca pergunta o contexto daquelas duas figuras ali. Eu sempre mostro, ninguém nunca pergunta. Aí depois eu faço a seguinte analogia, né? Em São Carlos tem um museu daquela empresa, né? Que é o maior museu, né, de aeronaves aí, 98% daquelas aeronaves que estão no museu ainda voam, né? Mas queria dizer que o comandante Rolim, como empreendedor, ele começou na táxi aéreo de Marília. Não quero fazer alusão nem da própria empresa, mas à pessoa, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa intervenção em área da saúde, lidando com os pacientes que vêm do médico e se tornam alunos nossos, né? Não pacientes, e sim alunos. Ele começou numa tímida empresa aérea que fazia táxi aéreo para São Paulo. E ele era o terceiro, se eu não me engano, terceiro ou quarto piloto daquela táxi aéreo de Marília. Pô, esse sujeito nunca trabalhava. Como trabalhava é porque ou os pilotos já foram, tem mais cliente, ou com alguém está de licença, enfim, foi afastado e ele era o substituto. Então, o que ele fez? Criou a dependência, ele tinha que ser lembrado. Então, ele pesquisava quem era o cliente,
para onde esse cliente ia, tentava buscar o hotel próximo de onde o cliente iria trabalhar, o transporte mais adequado, se táxi, se ônibus, metrô, etc. Fazia de tudo para pegar o jornal, para poder entregar o jornal na mão da pessoa, ia no distribuidor, pegava o jornal de manhãzinha, está aqui o jornal do dia, e assim sucessivamente. É o sinal do tapete vermelho. É você recepcionar as pessoas como elas devem ser recepcionadas. E o que ele fez com isso? Com o tempo, ninguém mais queria voar com os outros dois. Não, eu quero o comandante Rolim. Por quê? Porque ele me traz o jornal, ele sabe da minha vida, ele buscou um hotel adequado naquela época. De terceiro piloto, se não me engano, em 2 anos já virou 50%, né, acionista 50%, e de lá para cá a história todo mundo sabe. Então, ação empreendedora é uma coisa imprescindível para a educação física se ela quiser trabalhar na área da saúde. Não é repetir os vícios da saúde lá da medicina, não é criando a educação física da terceira idade, né? Não é fazendo especificidades, mas não desvirtuar as nossas potencialidades, e sim fazendo uma coisa diferente, atendendo diferente as pessoas, principalmente na área da saúde, pela sua debilidade na saúde. Por isso que eu sempre coloco essa ponte. Ninguém pergunta, depois da palestra pergunta e ficam no ar, né? Mas, de qualquer modo, agradeço a paciência de vocês por estarem aqui, e não trouxe cartãozinho, mas o e-mail está à disposição para quem quiser fazer contato, tá bem? Muito obrigado. Enquanto eu entrego o certificado, gostaria de agradecer a participação de alguns internautas que não conseguimos, em função do tempo, dar a resposta, e vários que participaram, em especial a Leila Galvão, Júlio Zamberlan, Cláudio Munareto, e Patrícia Birkel, que teve uma participação brilhante em vários questionamentos. Não conseguimos o último, mas eu vou encaminhar para o Dr. José Marques Novo Júnior. Obrigado a todos, e aguardamos amanhã, às 14 horas, para o nosso último dia do seminário.